A voz é um dos instrumentos mais importantes do nosso corpo e vamos ser sinceros, nós nunca paramos, né, para pensar na importância dela. Poucas vezes a gente cuida de verdade, só quando a voz ameaça a faltar, a gente está rouco, pensa, ai meu Deus, por que eu gritei tanto, né? Por que eu tomei gelado? Será que gelado faz mal realmente para a voz? Abril é o mês da voz e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o fonoaudiólogo Fagner Fernandes. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade, né? Vamos falar um pouco de voz, trazer um pouco essa percepção para um instrumento tão pequenininho, mas tão poderoso, né? E essa preocupação, Fagner, não deve ser só das pessoas que trabalham com a voz. Eu, por exemplo, preciso da minha todos os dias. Mas no dia a dia todo mundo utiliza o tempo todo a voz, então tem que ser uma preocupação geral. Total. Simplesmente hoje todo mundo está muito conectado, né, com áudio, usando as mídias sociais para poder trabalhar esse movimento que a gente tem vivido de pandemia. Então a voz ela tem se tornado um instrumento ainda mais forte, mais poderoso. Cada vez mais o dia a dia tem sido para todo mundo usar a voz, não só do profissional da televisão, da comunicação. Quais são os problemas mais comuns que geralmente as pessoas têm relacionados à voz, Fábio? Geralmente as pessoas vão perceber que precisam cuidar da voz quando a voz começa a ficar cansada muito rápido, começa a doer quando você está falando, você precisa beber muito mais água. Quando você está sentindo que a voz está muito nasal e as pessoas estão reclamando pra caramba, é quando você fala, caramba, eu preciso olhar o que é que está acontecendo com a minha voz. Nunca foi assim e agora está chamando a atenção. Então, rouquidão e falta de força na voz são duas características muito importantes que as pessoas percebem. Preciso ter atenção com ela. Esse já deve ser o alerta também para quando procurar uma ajuda, ou tem algum sinalzinho que fica mais evidente para, agora eu preciso parar e ir atrás de um profissional realmente. Bruno, sobretudo a rouquidão, mas o cansaço para falar, se você falava muito bem ao longo do dia, ou tá pigarreando muito, que é o famoso você precisa já buscar cuidado. Isso aí é horrível, né? Isso é horrível, isso é péssimo. Não é horrível do ponto de vista estético, não, que eu tô querendo dizer. Isso faz um mal danado, não faz? Muito. Você tira muito a sobrevida dessa prega vocal e você precisa realmente buscar essa ajuda. Ou para um otorrino, porque se tiver um refluxo, vamos ter que entrar aí com algumas medidas medicamentosas, ou mesmo para o fono, para poder começar a trabalhar e evitar aí essa rouquidão com esse atrito muito forte e causar um problema muito maior. Antes de falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter no dia a dia, deixa eu te mostrar o caso do Alisson Bernardo, que é um profissional que usa a voz como a principal ferramenta de trabalho. O Alisson tem uma voz muito bonita, é um rapaz extremamente simpático, todo mundo gosta demais dele. Vamos ouvir então o que ele faz para se cuidar. Diga lá. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Profissional da área de comunicação, Alisson Bernardo atua como assessor de imprensa, mestre de cerimônias, é professor de cursos de oratória e descobriu cedo que sua voz se tornaria a principal ferramenta de trabalho. Desde a minha adolescência eu já tinha alguma atenção para ela, mas depois que eu entrei no mercado de trabalho e entendi a importância de cuidar da minha voz, eu comecei a ter vários cuidados diários. Como, por exemplo, exercícios de aquecimento vocal, hidratação, a garrafinha de água é companheira inseparável e até inalação de soro, com o auxílio de um nebulizador. No início eu pensava que eu só precisava aquecer a voz quando eu fosse entrar numa sala de aula, quando eu fosse apresentar um evento, mas eu passei a entender que eu forço minha voz, trabalho com minha voz em diversas situações do dia, do nosso cotidiano. Então, eu aqueço a voz sempre que eu vou fazer uso prolongado dela. Numa era onde os recursos tecnológicos estão cada vez mais avançados e a voz ainda mais requisitada, esses cuidados são muito necessários. Preciso ter cuidado e enxergar se você não está cometendo excessos na sua rotina sem perceber. Então, hoje eu tenho esse controle para não cometer nenhum problema que amanhã possa me prejudicar no meu trabalho. Essa é uma questão da nossa cultura. A gente dificilmente trabalha preventivamente. A gente só trabalha remediando. Tipo, faltou a voz, eu me lembro, porque eu já fiz várias vezes. Ia apresentar o programa, a voz faltava, e tome fazer exercício, beber água e fazer gargarejo, mas não fazia o aquecimento como deveria fazer. Prevenção é um cuidado muito importante, né? Olha, Bruno, prevenir não sai caro. Até porque quando você vai fazer uma bateria de exercícios, você demora muito mais a recuperar esse fôlego, essa potência vocal, e muitas vezes você deixa um prejuízo ali instalado que você não queria ter. Então essas características aqui de cuidado, elas são essenciais, principalmente hoje que as pessoas estão em casa, elas esquecem, não podem negligenciar quem está em casa, que está ativo aí nas redes sociais ou dando aula de forma online. Gente, continua o uso da voz, ou seja, a gente precisa continuar tendo cuidado. Aquecer a voz, hidratar, são coisas fundamentais.
Me diga aí, quais são aqueles cuidados básicos que todo mundo pode ter no dia a dia ou algum tipo de exercício? O que a gente pode fazer para, de alguma forma, melhorar a nossa performance, diminuir o cansaço, cuidar melhor desse instrumento tão importante? Olha, voz é exercício porque voz é músculo, então a gente precisa ter aí um ritmo cardiorrespiratório legal. Caminhar é super interessante, uma corrida é bem bacana. Você fazer exercícios de respiração em que você inspira e expira, isso vai ajudar pra caramba. Um exercício de aquecimento vocal pelo menos 2 vezes ao longo do dia, se você fala bastante, isso vai ajudar. Água, Bruno, a água precisa ser o dia inteiro. Não adianta você tomar água agora e achar que milagrosamente chegou ali na prega vocal. Me disseram que maçã faz bem mesmo, é verdade? Olha, é muito bom pra saúde e pra dieta, mas não vai limpar a voz não, tá? Não vai gente? resolver Não vai nada. resolver não. Vai limpar um pouco a boca, porque ela é adstringente, quase que não sai agora. E aí isso vai limpar, mas não vai melhorar a voz diretamente, tá? Isso aí é um mito que as pessoas... Agora, sabe uma coisa que é legal? Fazer um gargarejo é sensacional. Gente, você vai ali no banheiro rapidinho, faz um gargarejo, limpa, que é uma beleza. E agora que a gente tá usando muita máscara, você colocar soro no nariz ajuda pra caramba. Não é pra usar o sorinho, não. Soro fisiológico mesmo, lavando as 2 narinas, isso vai funcionar muito. Sentiu vontade de pigarrear, o que a gente deve fazer? Engole saliva. Precisa engolir saliva, bebe água. Não tá conseguindo? Aquela tossezinha discreta só para deslocar o muco da prega vocal. Tá persistente? Começa a reduzir aí café, leites e seus derivados, porque isso pode ser indício de um refluxo e não vai passar com o exercício. O exercício vai potencializar essa vontade de tossir, essa coceirinha na garganta. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente aqui. Muito obrigado a todos. Um bom mês, uma boa semana. Igualmente para você, meu amigo. Fagner conversando aqui com a gente, trazendo as dicas. Minha gente,